A principal preocupação das mães que eu atendo aqui é com a felicidade dos seus filhos. Eu tenho quase certeza que se eu te perguntar qual é o seu principal objetivo na educação do seu filho, você vai responder que é que ele seja feliz um dia. Agora, de preferência, e para sempre, não é? Pois é, só que um dos maiores erros que os pais cometem na educação dos seus filhos é tentar evitar que eles sintam qualquer tipo de dor e passem por qualquer tipo de sofrimento. Isso, além de isentá-los da responsabilidade e das consequências dos seus próprios atos, passando a mão na cabeça dos seus filhos, tratando eles como coitadinhos, como se eles não pudessem sentir nenhum tipo de desconforto, faz com que eles vão se tornando cada vez mais frágeis, mais fracos e mais suscetíveis a comportamento mimizento. Que tanto nos assola no mundo atual, e que eu tô rindo, mas é um assunto muito sério. As pessoas fracas, elas começam a se vitimizar cada vez mais, responsabilizando terceiros, a começar por você, mãe, por você, pai, e até mesmo a sociedade. Hoje a gente vê pais fracos e filhos tiranos. Pais que têm medo de se posicionar e de impor consequências ao que é normal num filho, que é testar, né? Filhos precisam de limites, os filhos precisam aprender a viver no mundo, aprender a viver na vida. E quem vai ensinar isso é a família, é você, mãe, é você, pai. Então, pais que não têm coragem de impor limites, de exigir respeito, né, de fazer combinados, impor sanções e ser coerente também, né? Um dos 5 pilares da educação é ser o exemplo, e para você ser o exemplo, você precisa de coerência entre o que você fala e o que você faz. Você vai acabar tendo como consequência para a sua vida, para a vida do seu filho e para a própria sociedade, uma pessoa inapta para conviver em sociedade e para lidar com a realidade, com a verdade. E aí, nessa tentativa infinita de satisfazer os próprios sonhos, achando que tudo precisa se adequar aos seus próprios desejos, esse indivíduo começa a tentar moldar a realidade às suas próprias expectativas. E isso é impossível. O processo tem que ser o oposto. E aí que eu te pergunto, é possível alterar a realidade? É certo querer mudar as outras pessoas por caprichos egoístas? A natureza pode ser instrumentalizada na busca doentia por uma pseudo-felicidade baseada nas aparências? Gente, quando você perde a noção do que realmente importa, a sua vida fica vazia de sentido. Por que você acha que os números de pessoas cada vez mais deprimidas, e principalmente os jovens, só crescem na nossa sociedade? A doença do século é a depressão, é a ansiedade. E você vai conversar com as pessoas, ninguém sabe o que está fazendo aqui. Ninguém enxerga um sentido para a própria vida. São vidas vazias, são vidas sem importância, são vidas perdidas. E o tempo passa e não volta nunca mais. Então, o que você está fazendo para conseguir preparar um filho forte, capaz de enxergar a realidade, de identificar a própria vocação e de aproveitar a oportunidade de estar aqui, nesse mundo, agora, nessa vida, cumprindo com o seu próprio papel? O norte de uma educação verdadeira deve ser sempre a busca pela verdade. A busca sobre você mesmo, a busca sobre o seu filho, a busca sobre a sociedade na qual vocês vivem. E para buscar a verdade, você vai precisar de coragem, porque nem sempre ela é algo doce e agradável. E ainda assim, não vai deixar de se colocar diante de você. Não é porque você não gostou da verdade que ela vai mudar, ou que ela não vai se impor. Então, esteja preparado. Busque-a antes de que ela se imponha diante de você. E o que vai determinar os seus filhos de serem capazes de ter uma vida feliz é exatamente a capacidade de lidar com as circunstâncias que se apresentarem, observando e aprendendo com o seu exemplo. Para educar o seu filho e formar indivíduos preparados para a vida,
é necessário que você conheça os 5 pilares da educação, que eu vivo batendo na tecla aqui, com vocês, com os meus partilhantes, com as mamães que me procuram para fazer orientação filosófica. Quais são? Exemplo, autoridade, amor, virtudes e busca pela verdade. É tendo uma postura coerente diante dos desafios que se apresentarem, através das virtudes, que você será o exemplo necessário para conquistar uma autoridade. E é tendo uma autoridade que se ensina. Ninguém quer ouvir sobre ser honesto de um ladrão, de um mentiroso. Tudo isso precisa envolver muito amor. E amor de verdade, não é o amor sentimentozinho que você acha que você tem quando você tá querendo que o seu filho não sofra. Não é isso que é amor de verdade. Amor de verdade é aquele que você tem a capacidade de se desprender de você, das suas vontades, das suas expectativas e se entregar para o que o outro precisa de você. Então, amar de verdade é serviço, é decisão, é atitude. É desse amor que eu tô falando, tá? E é assim que se educa um filho.